Olá, nós estamos agora aqui nos preparando para fazer um estudo sobre Daniel capítulo 3. O Daniel capítulo 3 não é um capítulo profético. Nós estamos aqui, nosso pequeno ministério pela internet, elaborando palestras sobre os capítulos proféticos da Bíblia. Então, primeiro serão sobre Daniel, depois Apocalipse, depois outros livros também, não é? E nesses estudos, nessas palestras, você deve ter a sua Bíblia na mão. Eu estou aqui com a minha, né? E o capítulo 3 de Daniel não é um capítulo profético. Porém, ele, em certo sentido, é complementar o capítulo 2 de Daniel. Que no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua. E daí, quando Daniel revelou o que significava aquela estátua, que seria uma sucessão de impérios que sucederiam Babilônia, o rei mais tarde não gostou muito disso e pensou, não, eu vou fazer a minha estátua, toda de ouro, e os pés serão pés sólidos. E, portanto, vou anular o significado daquela estátua que eu sonhei. Farei uma estátua real, e essa estátua simbolizará a perpetuidade de Babilônia. Atentem bem, Babilônia quer sempre ser perpétua. Ela quer mandar nesse mundo indefinidamente. Este é, na realidade, o objetivo de Satanás, né? Então, Daniel capítulo 3, ele é, na verdade, um complemento de Daniel capítulo 2. Portanto, nós vamos aproveitar para estudá-lo aqui também. Então, Nabucodonosor diz aqui no 3, versículo 1, fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Ela era desproporcional, né? 60 côvados, quer dizer, tinha uns 30 metros de altura, né? Por uns 3 metros de largura. Então ela era assim, algo assustador, assim, uma altura impressionante, né? Muito desproporcional a altura com relação à largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então ele colocou, fixou ela num lugar lá, que era um campo aberto, onde pudessem muitas pessoas participar de cerimoniais. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem do rei Nabucodonosor que ele tinha levantado. Ou seja, Nabucodonosor estava inaugurando aquela estátua. Dali para frente, essa estátua seria motivo de adoração. E esse seria o primeiro dia, o dia da inauguração, do lançamento da estátua. Então ele mandou chamar todos os líderes importantes do seu reino. E todos deveriam saber daquela estátua, deveriam dali por diante divulgar aquela estátua, não é? Deveriam falar ao povo sobre aquela estátua, que aquilo ali seria agora o Deus de Babilônia, a estátua seria o Deus de Babilônia. E então por isso ele chamou todos os líderes, né, para o dia da inauguração. Porém, a vigência da estátua não passou desse dia, não é? Graças a três servos fiéis de Deus, não é? Então, aquela estátua não durou mais que um dia, no próprio dia da inauguração. Daí se juntaram todas as pessoas aqui, não é? E daí foi dito, aqui no versículo 3, 4 e 5, foi dito que iria tocar uma trombeta. E então todos deveriam se prostrar, como está escrito aqui, ó, no final do versículo 5. Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E daí veio uma ameaça. Gente, olha só, o verdadeiro culto nunca ameaça ninguém. Deus atrai por amor. Ele ama, ele salva, ele quer perdoar, ele quer transformar. Mas o falso culto, que é fácil de ver, qualquer um que tem um pouquinho de discernimento, ele percebe claramente que adianta adorar uma estátua que o outro fez, que um ser humano fez. O que adianta adorar um produto de um ser humano? Não é? Mas, então, para que funcione, tem que ter imposição, tem que ter ameaça. E aí veio a ameaça, né? Qualquer que não se prostrar e não adorar, lá já estava pronta uma fornalha, né? Grande, muito grande, com fogo dentro, ardendo,
e seria jogado lá dentro. Quem é o louco que não vai adorar uma estátua dessas? Pelo menos fazer de conta, né? Essa aqui é a pergunta. Essa era a pergunta de Nabucodonosor, né? E então tocaram as trombetas e todos se prostraram ao chão, ficaram ali prostrados, adorando aquela estátua. E as trombetas e os instrumentos musicais estavam tocando. 3 ficaram em pé. Dava para ver fácil quem eram os 3. Quem, porventura, fosse louco o suficiente, como se diz do ponto de vista deles, né, para não se prostrar. E já haviam, o rei certamente determinou ali pessoas que ficassem observando e dando uma olhada, né, aqueles que não se prostravam, né, e o rei ficou olhando ali, observando, os seus dedos duros, né, ficaram ali observando. Curioso, olha só, bem curioso isso. Para ver se alguém estava prostrado ou não, precisava não adorar a estátua. É ou não é? Então, esses que foram denunciar Sadraque, Mesaque e Abednego também não estavam adorando a estátua. Eles estavam olhando. Mas os acusados foram Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei não perguntou, tá, e o que vocês estavam fazendo? Que estavam olhando aí em redor para ver quem não estava adorando. Vocês também não estavam? Esse não precisava, não tinha problema. Né? Então, a justiça desse mundo é pura trapo de imundícia. É interesse, né? E foram lá acusar os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não a adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias de Babilônia. Lembra de Daniel 2? Pois quando Daniel pediu ali para constituir, o rei constituiu. E esses aqui não gostaram disso. Não é? Eles não gostaram do rei ter feito isso. E esses 3 eram corretos, eles não aceitavam suborno, eles não se misturavam com coisas mal feitas, não é? Com negociatas, com desvios, etc. Então eles não eram bem vistos. Não é? Mas há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. Tipo assim, eles debaixo de ti. Eles receberam um cargo, etc. e tal, lá e fazem o que eles querem. Não é? A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou furioso. Ele não lembrou mais, racionalmente falando, porque ele não deve ter esquecido, ele não lembrou mais da interpretação que foi dada por Daniel com relação primeiro ao seu sonho que ele teve. Não é? Que ele teve que admitir que aquele Deus era Deus. E eu acho, aqui não diz e não tem outra fonte também, mas possivelmente esses acusadores devem ter sido aqueles que foram derrotados por Daniel, que não conseguiram revelar o sonho, não conseguiram nem saber qual era o sonho, não é? E que foram humilhados pelo rei, quase que foram mortos e suas casas feitas montouro, não é? Possivelmente, porque afinal de contas funciona assim, a gente sabe como funcionam as coisas, corruptas, não é? Estes que são salvos muitas vezes de situações difíceis pelos outros, esses odeiam os outros, não é? Esses aqui foram libertos por Daniel e naquela ocasião, porque teriam sido mortos todos eles, não é? E provavelmente foram libertos por Daniel, ou então eram outros. Mas o fato é que estava acusando aqui de forma irada. Não é? Não eram amigos desses 3 ali, só rei. Tem 3 aí que... Mas eles são aqueles 3 que fazem parte da companhia de Daniel ali, que aquela vez revelou o sonho, etc. Tal. Eles oraram a Deus, etc. Não foi assim que eles falaram. Não é? Eles podiam ter dito ao rei, esses, tu deixa eles.
É gente boa, eles administram bem, são bons líderes, né? São fiéis em tudo, não aceitam suborno, não são corruptos nem nada, né? Esses aí tu deixa, nem dá bola para eles, né? Deixa eles, porque eles são muito úteis aqui para nós. Não, como é que eles falaram? Olha só, há uns homens judeus, para começar, não é? Começaram a atacar os que não eram da sua linhagem lá, que tu constituíste, não é? E aí depois foram dizer, não fazem caso de ti e dos teus deuses, nem não adoram a imagem de ouro que levantaste. Só acusação, não é? Eles não prestam, não é? Bem assim. É assim que funciona nesse mundo, é assim que funciona. Quem é o correto, muitas vezes corre o risco de ser acusado por quem não é correto. E muitas vezes por quem foi até ajudado pelo que é correto. Ainda acusa, não é? Isso acontece muito e vai acontecer muito ainda no final desses tempos. Então Nabucodonosor ficou muito irado, ficou furioso, mandou chamar eles, né? E falou Nabucodonosor e disse a eles, é verdade? Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Eu gosto dessa resposta aqui. Daqui a pouco vai chegar no versículo 17 e 18, que eu acho um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Gente do céu, põe versículo nisso. Agora, pois, estai dispostos. Aí ele deu mais uma chance. Ele não quis jogar eles na fornalha ardente logo, né? Prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui, Nabucodonosor deu uma de faraó do Egito, né? Mas quem é o Deus? Quem é esse Deus que vocês pensam? Gente boa. Esse era o Deus que tinha derrotado aqueles sábios, dos adivinhos, né? Daquela gente que hoje tem as bolas de cristal, tem as pedras, tem búzios, tem não sei o que mais lá, né? Que a mídia exalta tanto, né? Esse Deus derrotou aqueles ali. E Nabucodonosor teve que aceitar que esse era Deus dos deuses, né? Como é que ele disse aqui? Né? Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, é revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Isso está em Daniel 2,47. E agora o que ele pergunta? O que ele pergunta? Olha só a pergunta que ele fez. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele teve uma resposta de gente sábia, né? Os três não tinham certeza que seriam libertos do fogo. Não tinham. Mas eles responderam com sabedoria. E eu acho esses dois versículos e meio aqui, fantásticos. Nos últimos dias nós temos que ter lembrança desses versículos. Eles disseram assim, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Olha só, com que coragem. Eles falaram, se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará, não é? Da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Ele quer fazer isso, Ele fará, né? Isso depende da vontade dEle, né? E seja feita a vontade dEle. É o que nós oramos no Pai Nosso. No 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Morreremos como nobres, servos fiéis, obedientes a Deus, né? Mas não nos inclinaremos a essa estátua de ouro, que não vale nada, a não ser seu próprio peso em ouro, mas que não faz nada por ninguém, e que cai se alguém derrubar ela, empurrar, que não se levanta, que não ouve, não fala, não sente, não respira, não pensa, nem nada. Em outras palavras, eles disseram o seguinte, nós não nos submeteremos ao ridículo de adorar uma estátua, seja de ouro, metal muito caríssimo, né? O metal mais precioso que temos aqui, diamante, ouro, né? Coisa assim, né? Precioso. Nem que fosse de chumbo, de pedra, de madeira, sei lá, nada. Nós não vamos adorar esse tipo de coisa, nós adoramos o Deus verdadeiro. E se Ele nos quiser livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, mesmo assim não adoraremos. Essa é a questão. Porque aqui o rei tinha posto a questão num lugar falso. Sabe o que o rei disse? Ele perguntou,
E quem é o Deus que vai livrar vocês? A questão não era livrar ou não livrar. A questão era fidelidade. É uma questão acima de livrar. Nós não servimos a Deus porque Ele nos livra de tudo aqui na Terra. Não é essa a questão. Não é? Hoje também, na televisão, muitos falsos profetas e pastores e mestres, etc., estão sempre dizendo que é o Deus que livra, e livra, e livra, e livra. Né? Mas os apóstolos foram libertos de quê? Só João, que morreu morte natural. Os outros foram todos, sofreram terrivelmente. Os mártires, que para se manterem fiéis, sofreram, foram queimados vivos. Né? Estevão foi apedrejado, e assim vai. Nem sempre Deus livra, nem sempre. Né? Bom, temos o caso de Enoque, foi levado vivo ao céu. Né? Deus tem os seus critérios. Um dia nós saberemos bem como se explicam eles. Né? Aí de uma vez que Nabucodonosor ficou furioso. Mas esses caras não me obedecem. Mas olha só a petulância deles. Mas o que eles querem? Mas eu vou jogar eles lá para dentro. Bom, mandou acender mais. Nabucodonosor estava com a cabeça errada. Ele está pensando, eles vão ter medo da fornalha. Hoje, as ameaças também são do mesmo jeito. Qual é que é a nossa fornalha ardente daqui a pouco? Qual será a nossa fornalha ardente daqui a pouco? O decreto dominical, nós vamos ficar sem dinheiro, não vamos ter o que comprar, não é? Não vão ter com o que comprar, não vão poder viver, não vão... Nós temos o versículo bíblico, né? Isaías 33 ali, 33, 17 e 18 também. Não, nós seremos alimentados por Deus, não nos faltará o pão nem a água, não é? A questão do decreto dominical contra nós não faz nada. Né? Deus complementa, Deus fará a diferença. Isso nós estudaremos no outro sermão. Então Nabucodonosor mandou, olha, coloquem mais óleo nessa fornalha, que ali na região do Iraque tem muito óleo, coloquem mais betume, etc. E acende com os folhas e façam com que fique super aceso, que não tenha como deixar mais quente. Eles estavam lá metendo-lhe ar com folhas, etc., jogando óleo e betume lá dentro, e aquilo ardia, que saía fogo, e sentia o calor lá longe. Né? Mas eles já tinham dito aqui, né? Já tinham dito, se Deus quer livrar-nos ou não quer, nós não vamos nos prostrar diante. A nossa questão é uma questão de honra, uma questão de fidelidade, uma questão de princípio. Não uma questão de fornalha ardente, ou no caso hoje, uma questão de decreto dominical, ou de perseguições. Nós não vamos adorar por medo, nós vamos adorar por amor, por sermos fiéis, não é? Então Nabucodonosor se encheu de fúria e se acendeu essa fornalha. E aí então fizeram tudo de novo, né? E foi e jogaram os três lá dentro. Né? Como nós sabemos aqui, vamos encurtar um pouquinho a história. Jogaram os três dentro da fornalha ardente. E daí Nabucodonosor ficou olhando, né? Quero só ver eles queimar. Os soldados que os jogaram para dentro do fogo morreram, infelizmente morreram, cumprindo ordens. Nem sempre cumprir certas ordens é o correto. Perderam a vida fazendo a coisa errada. Os outros estavam arriscando perder a vida fazendo a coisa certa. Tudo bem. Mas perder a vida fazendo a coisa errada é uma questão que existe hoje, né? Sempre existiu. Então, Nabucodonosor ficou olhando para ver eles se contorcerem ali. Que ele viu logo que eles jogaram dentro lá. Ué, mas espera aí. Estavam caminhando lá dentro. Estavam eles caminhando ali, passeando dentro do fogo. Passeando dentro do fogo, né? Isso era muito interessante. Ele viu, mas espera aí. Nós jogamos três, eram três. Eram três ou não eram três? Eram três. Mas agora como tem quatro? Mas eram três, não eram? Sim, eram três, mas tem quatro. Mas como é que pode? Mas eram três ou não eram três? Mas eu estou ficando louco? O que houve? São quatro. Não, mas espera aí. Tem um deles, o quarto aí, e parece Deus, parece um anjo, parece um Deus. Ele tremeu, lembrou
de Daniel, do Deus de Daniel. Parece que esse Deus está lá com eles. Mas como? Eles tinham dito, se Deus quer livrar-nos ou não quer, nós não vamos adorar a estátua. E agora aquele Deus que eles disseram, se quiser livrar-nos ou não quiser, nós não adoramos a estátua, está lá com eles. Meu pai, que susto ele levou, que pânico bateu nele, que pânico bateu nos outros, nos acusadores. Não é? O Deus que ele tinha dito, olha só o que ele disse, lembro aqui, nós lemos, né? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Estava lá, né? Passeando com eles, dentro do fogo. Estavam conversando, né? Só queimaram as cordas, não é? Se fosse hoje, teriam queimado as algemas. Ele disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta, perto da fornalha, sobremaneira acesa. Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, vinde, venham para cá, saiam de lá. A estátua estava caindo, não literalmente. A estátua estava lá em pé, mas ela não valia mais nada, a não ser o seu peso em ouro. Não é? Milhares de bobos, enganados, tinham adorado aquela estátua. 3 mostraram que ela não valia nada. 3. E agora Nabucodonosor estava lá, frente a toda aquela multidão, tendo que admitir que a estátua não valia nada e que o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é que valia, é que tinha poder. Não é a maioria que está certa, não é. Neste mundo não é a questão da maioria. Neste mundo nem sempre é uma questão de voto, de maioria não. Neste mundo, quase sempre, é uma questão de estar certo, uma questão de minoria, não da maioria. Aqui foi que aconteceu assim, no tempo do dilúvio não foi assim também? Quantos entraram? 8. Havia quantos? 9? Não, havia milhões já. 8 entraram na arca. Não foi a maioria. Dos animais, entrou um casal de cada tipo. Dos puros até entraram mais, entraram 7. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passara sobre eles. Aí vieram todos aqueles que adoraram aquela estátua e falaram, não fez nada, não fez efeito. Aquilo que era para ser o fator de obrigação, de assustar, né? De impor uma adoração falsa, não fez nada. Então a estátua também não vale coisa nenhuma, não é Deus coisa nenhuma, é apenas uma estátua. E olharam para eles, mas não fez nada, não é? Gente boa. O mais importante é manter-se fiel. Não quer dizer que em todas as ocasiões seremos libertos. Não. Muitos mártires morreram, mas da sua morte outros vieram e se sensibilizaram e o substituíram e se foram multiplicando. Deus tem seus critérios. Então falou Nabucodonosor, agora vejam bem, a estátua caiu aqui, né? Virtualmente ela caiu. Então falou Nabucodonosor e disse, bendito o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele que lhe tinha dito há alguns minutos atrás, quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Agora ele disse assim, e enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçada, suas casas sejam feitas em montouro. Ele tinha aquela coisa de fazer montouro das casas de quem ele não gostava, né? Porque não há outro Deus que possa livrar como este.
Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E aqueles acusadores, o que eles ganharam com isso? Tiveram que ficar quietos, porque aqui tinha um decreto. Tiveram que ficar quietos, não falar mal nenhum a respeito do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e de Daniel também, não é? Porque eles antes tinham acusado, agora eles estavam... Por que nós acusamos? Que foi que nós fizemos? Estamos na mira do rei. Vamos ficar bem quieto, porque senão esse decreto dele aqui, o ódio contra esses três continuou, mas ficaram quietos, em silêncio. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Como é que veio o decreto agora? Preferiram entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Não é? Aqui ficou admitido, claro, provado, quem é o Deus deles. Não é? Oxalá, que nós também sejamos fiéis. Se Deus quiser livrar-nos, ou se não quiser livrar-nos, continuemos sempre fiéis. Se o mundo cair sobre nós, que não nos percamos, que não percamos a vida eterna. Que sejamos fiéis ao nosso Deus, como foi Daniel, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. E estaremos salvos. Se Deus não nos libertar da fornalha ou do decreto dominical, ou seja lá o que for, das perseguições que vierem, mas que não percamos a vida eterna. Esse é o principal. Disso Ele nos liberta. Do inferno Ele nos liberta. A todos os que obedecerem e se entregarem a Ele. Que assim seja com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.